Cacá, para com esse chatinho, pelo amor de Deus, eu estou gravando. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trabalho e Bem-Estar. Eu sou o Pedro e do outro lado, remotamente, temos o Donizete. E aí, Doni, tudo bem? Tudo certo por aí? Olá pessoal, tudo ótimo por aqui, Pedro. E por aí, como você está? Cara, você sabe como é, né? Estamos todos nessa maratona da vida, se adaptando sempre, para não deixar a peteca cair, né? É isso aí, Pedro. A capacidade de adaptação é muito importante na vida da gente, né? A gente nunca sabe ao certo o que vai acontecer depois que levantamos da cama. E cada dia traz uma surpresa pra gente. Às vezes são surpresas boas, né? Eu não nego. Mas tem dia, rapaz, que é osso, viu? Pessoal, vocês sabem que para continuar recebendo a notificação do YouTube sobre os nossos episódios, que acontecem inclusive toda segunda-feira, você vai precisar se inscrever no nosso canal, né? Então faz isso agora, vai, para não esquecer. Ficar desatualizado quanto aos novos temas que vamos trazer aqui talvez não seja uma boa escolha, concorda? Ô Doni, falando em surpresas de cada dia, talvez um dos maiores perrengues na vida da grande maioria das pessoas é quando elas são surpreendidas com o fim do contrato de trabalho e acabam ficando desempregadas. Concorda, Doni? E como concordo, Pedro. Ainda mais se a pessoa tiver algum tipo de financiamento, né? Como carro, casa. Olha, deve dar um friozinho na barriga só de imaginar que ela poderá perder esses bens, Pedro, em caso, né, de não pagamento dessas parcelas. E quando a pessoa trabalha como pessoa jurídica, isso pode ser ainda pior. Faz sentido? Nossa, faz muito sentido, Pedro. Quem trabalha como pessoa jurídica, né, nós sabemos que ela não tem direito a férias, 13º, fundo de garantia, né, todos esses benefícios. Enfim, olha, em caso de quebra de contrato, então, por parte da empresa, a pessoa sai com uma mão na frente e outra atrás. Ô Doni, você sabe de onde veio essa expressão uma mão na frente e outra atrás? Sei lá, Pedrão. A gente usa essa expressão quando queremos dizer que a pessoa saiu sem nada, né? Com as mãos vazias, não é isso, não? Sim, claro. É nesse contexto que a gente usa, mas presta atenção nas palavras contidas nessa frase. Olha só. Uma mão na frente, outra atrás. Rapaz, agora que a ficha caiu, é claro, né? Uma mão na frente e outra atrás. Quer dizer que a pessoa saiu sem nada mesmo, né? Não levou nem a roupa do corpo. É bem isso, Dani, bem isso. É tipo Adão, né, quando foi expulso do paraíso, né? Exatamente isso. Você já passou pelo perrengue de ficar desempregado, né, Pedrão? Claro que sim, Doni. Muitas vezes, aliás, né? Mas não é porque a vida nos prega essas peças que a gente vai deixar nosso bom humor morrer, né? Já passei bons bocados nessa vida, tá? E não estou salvo de passar por novos perrengues no futuro. Afinal, a vida é uma caixinha de surpresas, né? E como? Pedro, agora me diz, como que você lidou e lida com esses momentos? Bem, esse tipo de situação é com certeza comum a uma multidão de pessoas. Eu sempre lidei muito bem com isso, dou o meu jeitinho, não fico esperando o dinheiro acabar, sabe? Mas eu gostaria mesmo, Doni, de falar sobre a incerteza no trabalho autônomo e como se proteger para não passar perrengue em momentos de transição entre empresas, né? Que ótimo esse tema, Pedro. Vamos lá. Trabalhar por conta própria já é um desafio e não se preparar para esses momentos de ociosidade pode tornar a situação bem complicada. Diferente de quem trabalha no regime de CLT, se não tiver um dinheirinho guardado debaixo do colchão, já viu, né? Exatamente, Doni. Acho que os dois grandes pilares para se proteger de momentos difíceis são planejamento e disciplina. Mas vou te dizer uma coisa, Doni. É incrível como nós, humanos, temos dificuldade de planejar e ser disciplinados com o nosso dinheiro quando tudo vai bem, né? A gente ganha uma capacidade enorme de se planejar quando estamos prestes a sucumbir, né? Economizamos, apertamos o cinto, abrimos mão de um monte de coisas, mas quando estamos remando a favor do vento, geralmente nos esquecemos desses princípios e passamos a gastar desenfreadamente. Eu falo isso em nome da maioria das pessoas, tá? Como se não houvesse amanhã, não é mesmo, Pedro? Exato. Olha, Pedro, uma das primeiras coisas que eu recomendaria é criar um fundo de emergência. Eu, por exemplo, trabalho como pessoa jurídica há anos e olha, sim, passei por alguns perrengues bem feios.
Mas se não fosse o fundo de emergência que eu criei, meu amigo, teria sido muito pior. Eu penso, né, que ter uma reserva financeira que cubra pelo menos as despesas essenciais por alguns meses, cara, isso pode ser um verdadeiro salva-vida. Tô imaginando, Doni, que alguém poderia dizer assim: ah, mas a gente já ganha pouco demais, como vamos conseguir fazer um fundo de emergência, né? Só se eu deixar de comer. Ah, é claro. Nós não vamos aqui ser hipócritas e descartar o fato de que tem muita gente que realmente recebe o rendimento que não se ajusta, né, aos custos das suas necessidades básicas. Mas eu penso que com um pouco de esforço é possível sim. É uma questão de prioridades, uma boa dose de disciplina e também muita atitude. Sem dúvida, sem dúvida. Tem outro ponto que eu queria colocar aqui também, que é sobre pessoas que se surpreendem quando recebem um aviso prévio, por exemplo, né? Ou quando recebem a notícia de que seu contrato não vai ser continuado. No caso de pessoa jurídica, por exemplo, eu fico pensando, será mesmo que essas pessoas não faziam a menor ideia do que estava para acontecer? Porque assim, em todas as vezes em que eu saí de um contrato, né, eu sempre notava a direção para onde as coisas estavam indo, sabe? Até com uma certa antecedência. E aí, com base nisso, eu já buscava me preparar, entende? Como assim, Pedrão? Igual o filme Sexto Sentido? Não, nada disso, não era sexto sentido, sabe? Mas eu nunca alimentei, primeiro que eu nunca me alimentei a ideia, né, de que as coisas duram para sempre, então isso aí já é um ponto, né? Por conta disso, eu passo o tempo inteiro, né, analisando a relação de trabalho, o fluxo dos projetos, a dinâmica do time, a movimentação de pessoas dentro do time, né, o comportamento e as decisões dos gestores, e até mesmo a saúde financeira da empresa. Tá? Acredita, Doni, que já vi gente ficar no emprego até saber que a empresa simplesmente faliu. Eu não estou falando que ela soube que a empresa iria falir, ela ficou lá até saber que a empresa faliu. Putz, cara, não perceber que a empresa para a qual estamos trabalhando está falindo, puxa, aí é complicado, hein? Pois é. Eu sempre defendo a ideia de estar sempre aberto às novas oportunidades e deixando claro, né, que lógico que fazendo isso com responsabilidade. Largar o time ou o projeto em que está trabalhando simplesmente porque surgiu uma oferta um pouco melhor, nem sempre isso faz sentido. Mas esperar o barco afundar também, aí é um pouco de responsabilidade com as próprias finanças e o seu projeto de vida pessoal, né? Sim, acho que é necessário esse equilíbrio, né, entre essas duas extremidades. Né? Mas acredito que será sempre melhor quando as transições acontecem de forma ativa. Como assim? Bom, ser passivo, na minha opinião, é deixar para tomar uma atitude somente quando passar pela porta da frente pela última vez. Né? Tipo, você é mandado embora e aí você reage a esse acontecimento. Né? Eu acho que é bom ser ativo, ou seja, ter uma atitude ativa, ou seja, está sempre olhando, se programando, e se tiver que sair, que seja porque você encontrou algo melhor, que você encontrou algo mais sustentável, ou algo que paga melhor, enfim, uma oportunidade que vai trazer mais vantagens. Então, acho que, bom, isso para mim, né, Doni? Pedir as contas para mim é sempre mais confortável do que ser mandado embora, entende? Não? Eu sei que isso é uma coisa difícil para muita gente, né? Mas eu acho que deixar para tomar uma atitude ou para tomar uma ação, né? Depois que as coisas acontecem, pode ser perigoso para as finanças, entende? Quem trabalha por conta, como PJ, por exemplo, sempre recebe um pouco mais que aqueles que trabalham no regime CLT. Acho que encarar essa diferença como rendimentos que pode ser gasto de imediato é um erro. O ideal mesmo é guardar essa diferença, não importa se é muito ou se pouco. Tem que guardar como se fosse seu fundo de garantia, suas férias, né? E pagar direitinho o INSS também, né? Ou um plano de aposentadoria particular. Sim, faz sentido. Eu acho que com certeza, né, esse dinheiro vai fazer falta em um cenário de fim de contrato, né? Se você não guarda esse dinheiro, se você gasta, né, como se fosse o teu rendimento normal, ele vai fazer falta. Com certeza você vai sentir falta disso. Com certeza, Pedrão. E sobre o que eu falei no início da nossa conversa, Doni, sobre pessoas que alegam não ter como guardar por ganharem pouco demais, né? Por supostamente ganharem pouco demais. Pedro, a estas pessoas
eu recomendo melhorar a sua qualificação e buscar oportunidades que remunerem melhor o seu trabalho. Sei que vão ter aqueles que poderão deixar nos comentários: ah, mas até para se qualificar é preciso de dinheiro. Pessoal, não é bem assim, tá? Aliás, pessoal, deixe seu comentário aí, né, sobre como você lida com esses momentos de transição. Sinaliza se está ou não gostando do nosso conteúdo, dando o seu like ou até o seu dislike, tá bom? Pedro, eu torço para que a gente não tenha dislike, tá bom? E pessoal, eu vou reforçar o que o Pedrão já pediu lá no início do podcast. Inscrevam-se no canal, assim vocês serão notificados quando sair o próximo episódio. E pelo que eu tô vendo aqui, que eu tô sentindo, vai ser fantástico, hein? Não vão perder. Isso mesmo. Quem sabe, né, se a gente não consegue gravar o próximo podcast em formato de vídeo, né? Em formato de vídeo chamada, né, Doni? Isso mesmo, Pedrão. Estamos trabalhando para isso, tá, pessoal? E no próximo vídeo vocês vão nos conhecer melhor, né? Se a gente conseguir preparar o nosso setup de gravação de vídeo a tempo, além de nos ouvir, vocês também vão nos ver. Então já sabem, não deixem de voltar aqui para conferir. Retomando aqui o assunto, Doni, você falou sobre pessoas que podem tecer comentários dizendo que não é fácil estudar porque isso também custa dinheiro. Bom, de fato não é bem assim, né, Doni? Dá para buscar conhecimento de forma gratuita, né? E talvez as fontes de conhecimento pelas quais não se paga possam superar em quantidade, né, as que são pagas, as que são aquelas que você tem que pagar uma inscrição ou pagar uma mensalidade. Ainda mais com a internet, né? A internet nos trouxe esse grande benefício, que é o de encontrarmos conhecimento de graça. Hoje temos os EADs, né, os famosos ensino à distância, onde muitos deles são gratuitos. E, apesar de gratuitos, são muito bons. E existem também os EADs de universidades estrangeiras conceituadas, e eles também têm gratuitos. E os diplomas e os certificados dessas universidades estrangeiras valem ouro no mercado, pessoal. E temos ainda, né, as plataformas como o Udemy, a Lura e várias outras para valorizar nosso currículo. Ah, não podemos deixar de falar das tradicionais faculdades e universidades brasileiras que também oferecem EADs, com mensalidades bem baixas e com cursos de altíssima qualidade. Olha, pessoal, não somos patrocinados pela Udemy, infelizmente, né? Mas quero deixar uma dica para vocês. Existe lá na plataforma cursos que são gratuitos, tá? E que valem uma conferida. Então, em resumo, buscar se proteger dos perrengues de uma transição entre contratos, né, passa basicamente por esses 3 pilares, né, Doni? Guardar parte dos rendimentos como um fundo de emergência, melhorar as habilidades para incrementar os ganhos, né, por meio de um contrato mais rentável, né? E terceiro, antecipar-se aos acontecimentos, para não ser pego de surpresa, né? Muito bem colocado, Pedrão. Em suma, é isso mesmo. E se esses 3 cuidados não forem o bastante para evitar um perrengue como esse, mantenha calma e não entre em desespero. Sempre tem uma saída, e ficar ansioso e frustrado só vai dificultar o processo de transição para a próxima boa fase. Lembre-se que depois de toda tempestade vem a calmaria. É a frase de todo bom marinheiro. Com certeza. Pois é, pessoal, tá aí ótimas dicas para você não passar tanto perrengue quando o seu contrato de trabalho terminar. Principalmente se você está atuando como PJ, tá? A gente vai ficando por aqui, desejando o melhor a cada um de vocês que assistem aos nossos podcasts semanais. Também quero desejar a vocês que porventura estiverem passando por este momento de transição, que ela seja rápida e sem muito perrengue. Grande abraço a todos e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos episódios. E se você é daqueles que ainda se sentem inseguros quando o assunto é prestar serviço na modalidade PJ, né? Assista ao vídeo que estamos deixando aí no card, onde a gente faz um comparativo, né, entre o PJ e o CLT. Não deixem de conferir, tá aí no card, tá bom? Até a próxima, pessoal!